E aí pessoal, eu sou o engenheiro Marcelo e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre sistemas complexos, sistemas de projeto complexos e como os projetos de engenharia se enquadram nisso, né? Então, só trocar de tela, esse daqui vai ser o nosso quadro branco e aí a gente vai pensar um pouquinho junto aqui nessa parte de sistemas complexos, né? Então, o que é um sistema complexo? Sistemas complexos. Eles são caracterizados, né, por três fatores primários aqui, tá? Então deixa eu abrir aqui uma caracterização. A primeira é que há muita interdisciplinaridade, interdependência entre as partes envolvidas num sistema complexo. Então, há ali, diferente de sistemas simples, de sistemas complicados, há uma interdependência nas fases de projeto, ou então nas fases de atividades mesmo. As atividades dependem muito umas das outras para o andamento do projeto como um todo, tá? A segunda parte, né, é que na produção de algo que faz parte de um sistema complexo, há muita variabilidade, tá? Então há muita variabilidade, né? Então não há muita padronização na coisa. É diferente, por exemplo, de uma produção de caneta BIC, né? Uma caneta esferográfica, que você tem ali um sistema complicado por trás da produção, ou seja, não é tão simples, né, dizer o que está por trás ali da produção de uma caneta, mas estudando ele você consegue aprender, consegue replicar, e uma vez aprendido e replicável, ele é padrão, né? Não tem uma variabilidade na produção daquilo. Pelo contrário, em sistemas complexos, mesmo que você pegue projetos muito parecidos ou o mesmo projeto, a produção, há uma variabilidade intrínseca ao objeto de produção, né? A operação produção em si. Então, pensar em um canteiro de obras, por exemplo, independente de você pegar os mesmos projetos, replicar em um terreno parecido, vai ter ali uma unicidade que ela é intrínseca do objeto de construção civil, né? As pessoas serão diferentes, o tempo será diferente, um fornecedor pode não entregar o material na data, há uma variabilidade que você não vai conseguir prever na concepção do projeto. Então, isso caracteriza também um sistema complexo de produção. E aí, por último, né, a última etapa disso é que, e está conectado com o que eu já tinha começado a explicar, é que nessa variabilidade há também muitos eventos inesperados, né? Então, uma chuva não prevista, uma parada de produção por algum motivo, como o exemplo que eu já dei na variabilidade, né? Se um fornecedor não entrega, então há muitos eventos inesperados que você não consegue prever. Essa definição de sistema complexo é importante, e é importante a gente perceber o objeto de construção civil nesse sistema. Então, destacar aqui, né, o objeto de construção civil, ou seja, né? Ou seja, os empreendimentos imobiliários fazem parte de uma produção em sistema complexo. Isso é importante porque essas três características dos sistemas complexos, a gente aceita elas. Como assim, né? A gente, por mais que tente, não vai conseguir mudar. Então a gente pode se adaptar a essas características. É claro que a gente vai tentar diminuir a variabilidade. É claro que a gente vai tentar diminuir os eventos inesperados e também, no nosso planejamento, diminuir a interdependência das atividades. É claro que isso pode ser feito, mas não conseguimos evitar ao máximo isso. Então, o que a gente faz quando a gente não dá para evitar algo por completo, né? A gente se adapta a isso e traz a etapa de planejamento e de produção, inclusive, defesas a essas características intrínsecas do produto e do projeto, do sistema de produção que a gente está trabalhando. Então, onde que eu quero chegar nisso tudo, né?
tratar o processo de construção civil como um sistema complexo e se adaptar a isso. Uma das grandes questões no planejamento, de forma geral, quando a gente está falando de engenharia civil, é pensar, né? Vou fazer um outro tópico aqui, ó, como eu encaixo essas definições para a construção civil. Uma das grandes formas de encaixar isso é no planejamento. E como eu falei, né? Como eu falei, a gente encaixa a definição se adaptando a ela. Então, o que a gente pensa em um planejamento bem feito de uma obra de engenharia civil? Poxa, a gente vê que obras atrasam muito, obras têm muitos eventos inesperados, tem muita variabilidade, enfim, toda essa coisa, e a gente já parte para fazer um planejamento da obra. Cara, vou construir aqui minha casa, vou construir meu edifício da maneira melhor planejada possível. Aí a gente faz um planejamento, né? Um planejamento complexo. Como assim complexo? A gente faz um planejamento todo detalhado, vai detalhar nos mínimos detalhes tudo que vai acontecer, sei lá, em 1, 2 anos de obra, exatamente como deveria ser, né? Sendo que ao tratar de um sistema complexo, é impossível eu prever todas as nuances disso. E mesmo que eu tentasse fazer da forma mais detalhada possível, ou seja, gastar tempo, gastar meses de projeto planejando e tentando prever o futuro, cara, não tem como eu escapar da interdependência em algum aspecto da coisa, não tem como eu escapar da variabilidade, não tem como eu escapar de ter um ou outro evento inesperado. Então, o que a gente faz não deveria ser um planejamento complexo e extremamente detalhado a longo prazo, né? A gente faz um planejamento que seja adaptado a isso, adaptado a essas variabilidades. Tem algumas formas de se fazer, mas no geral o plano de se fazer um planejamento é o seguinte: detalhar, né, em 3 etapas. Isso já é o conceito da fase de Last Planner, que eu estou trazendo aqui para vocês. Em algum outro vídeo eu abordo isso melhor. Mas você vai separar o planejamento de longo prazo, médio prazo, né? Deixa eu copiar aqui. Planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo, né? Tá, para que eu vou fazer isso? No longo prazo ele vai ter as grandes metas. Então, em quanto tempo você almeja finalizar aquela obra, em quanto tempo você almeja finalizar a estrutura, finalizar o acabamento, finalizar as grandes etapas da obra. Então são as suas metas, mas você não vai detalhar tanto. Grandes metas e pequenos detalhes, né? Grandes metas e pequenos detalhes. Então, aqui você não vai tentar prever a mosca que vai pousar no seu saco de cimento. Não se atente a isso. Você vai definir os grandes passos e se atentar, assim, deixar os detalhes de lado, tá? No planejamento de longo prazo, você só tenta estipular o que for grande, né? O que for bem significativo para a obra, por exemplo, seu tempo de finalização, né? Você tenta prever isso. No médio prazo, aí você começa a detalhar um pouco, né? Detalhar um pouco, mas é pouco, né? Porque a gente também não consegue saber o que daqui a 6 meses, 3 meses vai acontecer. Mas a gente consegue saber o que eu vou precisar daqui a 3 meses em termos de materiais para que minha obra continue andando. Então aqui eu detalho um pouco, mas principalmente olho para as restrições, né? Ou seja, eu tenho que entrar em algum nível de detalhe já no médio prazo, mas também e principalmente olhar para, cara, o que eu preciso para que a minha obra não pare, o que eu preciso
alinhar até 3 meses para que eu continue com o barco andando aqui certinho e minha obra não pare e eu consiga alcançar minhas metas de longo prazo. Inclusive aqui também no médio prazo, aqui também você corre atrás, né? Corre atrás do tempo que tá perdido ou não na obra. Então, se eu ver que a obra tá atrasando, cara, o que eu posso fazer nesses 3 meses para correr atrás e alcançar ali meu plano de longo prazo? E no planejamento de curto prazo, geralmente em uma semana, aí você detalha. Porque daqui a um mês, talvez eu não saiba o que é que vai estar acontecendo na minha obra, mas daqui a uma semana, na próxima semana, sexta-feira, eu olho para a próxima semana e aí eu sei o que eu preciso que seja feito e asseguro, né? Eu preciso que seja feito isso e como eu já retirei minhas restrições de médio prazo, eu sei que os materiais vão estar aqui, que já está combinado com o fornecedor, que o projeto vai ser entregue, que os meus pedreiros estarão aqui e eu posso tocar ali o dia a dia sem nenhum problema, tá? Então, ao invés, né, de encarar um sistema complexo com detalhamento infinito, não, eu encaro com três etapas, 3 níveis de detalhes, né, três níveis de hierarquia. O nível do longo prazo, onde eu vou me preocupar pouco com detalhes, só vou definir as grandes metas e o ritmo, principalmente. Planejamento no médio prazo, aí eu vou detalhar um pouco mais, mas principalmente vou olhar para as restrições, então o que eu preciso tirar da frente para que minha obra continue andando, e aí no planejamento curto prazo, aí sim eu detalho, e é assim que a gente vai tocando um sistema complexo.